O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu. Nada vencerá seu grande amor. A morte onde estás, o Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu. Nada vencerá seu grande amor. A morte onde está, o Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia, salvação e glória, honra, poder, majestade, pelos séculos dos séculos. Digno és, digno és. Onde está a morte, a tua vitória? Ele ressuscitou, vivo, 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 vivo. Cantamos, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive,
Marcos capítulo 15. A partir do verso 21. Marcos capítulo 15, até o versículo 21, até o capítulo 16, verso 16. Na mensagem de domingo passado, o sofrimento do Salvador, nós enfatizamos o que o texto enfatiza. Jesus é o Filho de Deus. E sofreu de forma sacrificial como Cordeiro Pascal, morto na cruz para tirar os pecados. Na cruz, satisfez a justiça de Deus em favor daqueles a quem escolheu. Hoje, veremos que este estado de humilhação termina, dando espaço ao que nós chamamos de estado de exaltação. Em Filipenses, não precisa abrir a sua Bíblia, eu lerei com vocês. Filipenses fala desses dois estados. Capítulo 2, verso 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, estado de humilhação. Hoje nós veremos que este estado termina dando espaço ao estado de exaltação. E o texto continua. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, Pai. Jesus ressuscitou dentre os mortos e, ao realizar este ato, decretou a morte da morte. Imagina um mundo sem morte, sem a perda de entes queridos, sem choro nem lágrima. Quando Jesus ressuscitou, decreta a morte da morte para todo o que confessa o Senhor. Primeiro, a morte judicial. Nós éramos culpados e ele nos tirou a culpa. E no dia da redenção, nós estamos falando do reino de Deus, no dia da redenção, ele decretará a morte da morte. Essa é a esperança para todo o que crê no Senhor. Como vimos, em termos de contexto, como Filho de Deus, Jesus compartilha de todos os atributos de Deus. A sua natureza, eternidade, poder, glória, direitos, louvor. E no livro de Marcos, a sua identidade está oculta, sendo revelada apenas no final. Herodes pergunta quem é Jesus. Caifás, que é o sumo sacerdote, quer saber quem é Jesus. Pilatos pergunta se ele é rei. Todos perguntavam quem é Jesus. Ele faz milagres, expele demônios, cura enfermos,
convive com pecadores e pessoas desprezíveis, perdoa pecados. Quebra a tradição dos anciãos, mas irrepreensível quanto à lei de Moisés. Quem é este? A resposta não deve ser quem é Jesus para mim, mas quem é Jesus segundo a Escritura. Os 12 que o seguiam mais perto tinham uma compreensão elementar de quem era Jesus. Seguiam a interpretação tradicional judaica de que Jesus era o Messias poderoso, um líder político e militar vencedor. Essas são as características escatológicas do Messias na literatura judaica. E é assim que eles interpretavam. Por isso, não compreenderam as Escrituras do Antigo Testamento quanto ao lugar do sofrimento do Messias. Ele tem o seu estado de humilhação, que nós estudamos domingo passado, e o seu estado de exaltação. Primeiro, o Messias deveria ser entregue para ser torturado, condenado à morte, para finalmente vencê-la, ressuscitando ao terceiro dia. Meu primeiro ponto nesta manhã, nos versículos 21 a 41, é um tópico bem longo, não vou me deter em todos os detalhes, na verdade até o 47, né? Vamos ver a crucificação, a morte, o sepultamento de Jesus. Eu lerei, conforme a leitura, farei alguns comentários da palavra de Deus. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Irmãos, a execução por crucificação era uma das mais cruéis e violentas. A pessoa era açoitada, ela tinha que carregar a viga transversal que pesava, seus pés eram pregados e a morte era por sufocamento ou hemorragia. Em alguns casos extraordinários, poderia levar até 4 dias. Em geral, durava 2 dias ou 3 dias de sofrimento. Jesus já tinha sido preso na quinta-feira, estava sem dormir, apanhando, e agora, depois de condenado pela multidão, leva a sua cruz. E nós percebemos que os romanos pedem a este Simão Cirineu que carregue a cruz do Senhor Jesus. Então veja que o Senhor Jesus está esgotado psicologicamente e exausto fisicamente. Ele não consegue carregar aquela trave da cruz. Pedem então que o auxiliem para ser levada. Mas este fato também mostra a solidão do Redentor. Não tem um discípulo para carregar a cruz. Embora Maria Madalena e João, evangelista, estivessem ali próximos, não há ninguém que possa dizer, eu levo a cruz por ti. Um homem estranho, recrutado dentre a multidão, demonstrando, portanto, a exaustão física, psicológica e a solidão do Redentor. E ainda assim, ele não desiste. No Evangelho de João, ele diz, não chorem por mim. Não chorem por mim. Ele, convicto do seu chamado, continua. E aí nós lemos no versículo 22 a 32 sobre a própria crucificação. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um.
Era a hora terceira, quando o crucificaram. E por cima estava a epígrafe da sua acusação: o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que destróis o santuário, e em 3 dias o reedificas. Salva-te a ti mesmo, desce da cruz, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou a outros, salve a si mesmo, não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Na cruz, nós temos o registro de Marcos, em que a profecia do Antigo Testamento sob o sofrimento do servo se cumpre integralmente. São muitas passagens, Salmo 69, 4 a 12, Salmo 22, Salmo 109, Isaías 53. É fundamental compreender que a cruz de Cristo não foi um evento isolado, mas que tudo estava predito e previsto desde o Antigo Testamento. Embora o povo de Israel não atentasse para o fato do servo sofredor. Jesus, então, naquele ato, rejeita anestésicos. Eles lhe deram vinho com mirra para aliviar a dor. Ele rejeita anestésicos porque tomará o cálice da ira de Deus integralmente. Nós vemos aqui, neste texto, que a zombaria era contínua. Nenhum dos circunstantes, a não ser os seus discípulos, lhe deram respeito. E de maneira jocosa, diziam quem ele era: o Rei, o Cristo. Mas essas pessoas zombam continuamente, desde o menor ao maior, desde o incrédulo ao religioso. Tudo isso para se cumprir a Escritura. Na cruz era levado a sentença, a acusação e a sentença. E a sentença de Jesus Cristo que Pilatos colocou foi: INRI, Jesus Nazarenos Rex Iudaios. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, em latim, hebraico e aramaico e grego. Por quê? Porque ele de fato é o rei. E o reino de Deus está centrado na cruz. Recentemente alguém me perguntou: o que é o reino de Deus e como vivê-lo na terra? E eu respondi: o reino de Deus é ser crucificado com Cristo na cruz. E sendo crucificado com Cristo na cruz, viver uma nova expectativa, que é contrária à expectativa desse mundo. A cruz é central no reino de Deus e no seu reino. Diante disso, nós temos a continuação deste momento caminhando para a morte de Jesus. Versículos 33 a 36. 33 a 36. Jesus foi levado para o Gólgota, 9 horas da manhã. Ao meio-dia, às 3 horas, tudo ficou tempo de trevas, escuridão completa. E às 3 horas da tarde da sexta-feira, nosso Senhor morreu. Mas antes de chegar a hora sexta, chegada a hora sexta, houve trevas sobre a terra até a hora nona, 3 horas da tarde. A hora nona, às 3 da tarde, clamou Jesus em alta voz: Elohi, Elohi, lama sabachthani, que quer dizer:
Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali ouvindo diziam: Vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-lhe na ponta um caniço, deu-lhes de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Aqui, irmãos, nós temos em destaque esta palavra de Jesus na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? O que significa isso, irmãos? Dentre outras aplicações, significa que o Senhor tomou todo o cálice de Deus, todo o cálice de Deus, da ira integralmente, em nosso lugar. Foi isso que ele tinha orado no Getsemane. Se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Desamparaste significa abandono real da parte de Deus. Bebeu o cálice total da ira, experimentando o horror como homem, e se torna maldição em nosso lugar. Que fique claro. Não há uma separação ontológica. Cristo é Deus. Ele não se separou de Deus. Ele não deixou de ser Deus. Então não houve essa separação ontológica no ser. O que houve foi uma separação no sentido de abandono real. O pecado não pode conviver com Deus. E nesse sentido, como homem, Jesus se separou. E isto foi um profundo horror. Jesus perde tudo na cruz, mas não perde a fé. Ele diz: Deus meu, perdeu tudo, mas manteve a fé. Ele é o Adão, o último Adão. E como nosso representante ali, 100% Deus, 100% homem, venceu na cruz. Mas o castigo seria ministrado. Há essa separação que significa abandono real da parte de Deus, porque Cristo torna-se o nosso substituto. Dando continuidade, nós lemos os eventos que aconteceram. Mas dando um grande brado, expirou. Vocês se lembram qual foi esse brado? Está registrado no Evangelho de João. Está consumado. Esse foi das palavras de Jesus na cruz. Consumado era uma palavra usada para um trabalhador que iria realizar uma tarefa. Se você pedisse para alguém arar o terreno, limpar todo o terreno, a hora que ele vinha para receber o salário, ele dizia: Tetelestai. Terminei o trabalho para o qual eu fui incumbido, não falta mais nada. No primeiro desse registro, o desamparo. No segundo, o brado de vitória. Está completado. E diante disto, diz o registro bíblico, o véu do santuário rasgou-se em duas partes do alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente, aletnos, é a palavra grega que significa sem dúvida. Era uma palavra que dizia, se você quer ter certeza, você falava aletnos. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe, entre eles Maria Madalena, Maria mãe de Tiago Menor e José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galiléia, o acompanhavam e o serviam.
além destas, muitas outras que haviam subido para Jerusalém. Então, trevas, terremoto, ressurreição de mortos, como diz em outro evangelho. Jesus vence o poder das trevas, dizendo: está consumado. O véu do santuário é rasgado. Isso significa que a antiga ordem do templo e da lei cerimonial encerrou. Jesus, na cruz, quando Deus rasga o véu do santuário, e ali era a entrada no Santo dos Santos, só o sacerdote poderia entrar uma vez por ano, ele rasga de cima a baixo para nos dizer que Cristo, em sua morte, em seu sangue, inaugurou uma nova aliança, uma nova forma de acessarmos a Deus, que não mais através de sacrifícios e rituais. E o que eu destaco aqui, mais uma vez, é o fato de o centurião dizer: Jesus é o Filho de Deus. Quem está dizendo isso aqui não é um judeu. Quem está falando aqui é um romano. Um gentil publica sua fé. Este homem interpretou os fatos corretamente. Jesus diz que é o Filho de Deus, e agora um gentil declara que Jesus é o Filho de Deus. Ali também temos o sepultamento, as mulheres estão presentes, isso é muito importante destacar. E no 42 a 47, o sepultamento de Jesus. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido. E tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu um lençol que comprara e depositou em um túmulo que tinha sido aberto na rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, e Maria, mãe de Tiago, observaram onde foi posto. Então, José de Arimateia se compadece do Senhor, era um homem do Sinédrio que não compartilhava com a condenação. E no Evangelho de João, nós também sabemos que Nicodemos vai pedir o corpo de Jesus. Dentre os judeus e dentre os principais sacerdotes, também havia aqueles que criam no nome do Senhor Jesus Cristo como o Salvador. Então, nós temos aqui as primeiras testemunhas da ressurreição. Então, nós vimos a crucificação, elementos da sua morte e do seu sepultamento. Quero compartilhar com vocês duas aplicações de tantas. A primeira é que você confesse Jesus como o Senhor da sua vida. Nós lemos que depois de uma incredulidade generalizada, desde o maior ao menor, desde o romano ao judeu, Marcos registra que um gentil publica sua fé. Quando nós dizemos Jesus foi crucificado, é um fato histórico. Sim, Jesus foi crucificado. Mas quando você declara Jesus morreu pelos meus pecados, isso é uma confissão de fé. Dizer que Jesus morreu na cruz é uma simples declaração histórica. Mas se você disser Jesus morreu pelos meus pecados, você crê que Jesus morreu pelos seus pecados? Você crê que Jesus morreu pelos seus pecados? Isso é uma profissão de fé. Aqui, este centurião,
segundo a tradição, tornou-se líder da igreja em Roma. Jesus não veio para ser um exemplo moral. Essa semana houve uma discussão, uma cidade mineira, em que a secretária da Educação pediu para que não fosse conectados a Páscoa com elementos da cruz ou da liturgia cristã. E que deveriam sim celebrar a empatia, a fraternidade, a ajuda mútua, mas não deveriam tocar neste assunto da cruz. As pessoas querem a religião da moralidade, humanista. A Páscoa não tem nada a ver com o humanismo. A cruz é o centro da nossa fé. Jesus é único. Ele não é um guru humanista que nos diz o que devemos fazer. Ele é o único que sofreu em nosso lugar e tomou sobre si os pecados. Depois de uma incredulidade declarada por muitos, e depois dos eventos da ressurreição dos mortos, terremoto, escuridão e o grito de Jesus na cruz, aquele homem disse: não tenho dúvidas. Este que foi crucificado é o Filho de Deus que morreu para tirar os meus pecados. Você crê nisso? Com toda a convicção? Sem nenhuma dúvida? Se não, que esta palavra penetre em seu coração e lhe dê vida e fé. Para que você não saia daqui hoje sem esta fé, que só pode vir pela pregação da palavra. Então, a primeira aplicação da crucificação é esta: confesse a Jesus como Senhor da sua vida. A segunda aplicação: a morte de Jesus na cruz é vida, salvação e perdão. A crucificação de Jesus significa para nós o que o Cordeiro significou na Páscoa israelita. Nós não celebramos mais a Páscoa com morte de cordeiro, comendo pães asmos, sem fermento. Jesus encerrou este ritual e inaugurou outro com seu sangue. Mas ele, diz a Escritura, porque Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Nós lemos que o véu do santuário se rasgou de cima a baixo. É através do seu sacrifício que Cristo abre acesso ao Pai. Quando Deus rasgou o véu do santuário em cima a baixo, encerra-se a necessidade de sacrifícios. Talvez você venha de uma religião de sacrifícios. Semana do sacrifício tal, do sacrifício Y. Faça este sacrifício que Deus vai te dar. Sacrifícios sobre sacrifícios. Encerra-se a necessidade de sacrifício. Encerra-se a necessidade do sacerdócio. Alguém que possa orar por você, alguém que possa fazer alguma coisa por você junto a Deus, não precisa mais. Nosso Senhor dá acesso a todos. Ele abriu um vivo e novo caminho pelo véu. Na cruz, Jesus abriu este caminho e encerrou a antiga administração da aliança, deixando para nós apenas a ceia do Senhor, que celebraremos daqui a pouco, e o batismo. Nós lemos em Isaías 53 que quanto ao Pai agradou-os moê-lo.
A cana-de-açúcar, quando passa pelo engenho, aquela força descomunal sobre a cana, sobra só o bagaço. Mas qual o resultado dessa moenda? Um suco doce, aprazível e refrescante. Assim foi a morte do nosso Senhor. Foi sacrificado pelos nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Certamente ele tomou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Na cruz, Jesus nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Então, minha segunda aplicação é esta. Se você ainda não conhece esse Senhor, se você ainda não tem esta vida, salvação e perdão, você só encontrará na cruz de Cristo. A única maneira que você pode acessar a Deus, talvez você tenha até no seu coração um interesse por Deus, mas a única forma de você acessá-lo e ter comunhão com Ele é através da cruz de Cristo. Crendo que Jesus é o Cordeiro de Deus, que morreu e morrendo, abriu o caminho para o Pai. E então nós temos o capítulo 16, que é o grande finale, para onde todo o Evangelho concorre. O foco principal da obra. Jesus ressuscitou, vencendo a morte. E aqui é a nossa aplicação da passagem toda, desde o capítulo 14 até o 16. Todo sofrimento concorre para a vitória sobre a morte. Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Versículos 1 a 4. Passado o sábado, Maria Madalena, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra de entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. O primeiro dia da semana, agora a Páscoa cristã. Ao ressuscitar, Jesus realizou o êxodo, quebrou a maldição dos descendentes de Adão. E no domingo nos trouxe verdadeiro descanso. Aquele descanso simbolizado na lei, o dia sétimo, que Moisés não deu descanso para o povo. Moisés não, Josué. Quem dá o descanso para o seu povo? Cristo. Por isso, nós celebramos um dia em 7, preferencialmente o domingo, consagrando a ele não mais o sábado da antiga aliança, que era a sombra do que deveria vir. Hoje, domingo, aqueles que podem, consagram todo o dia a Deus. Nós entendemos que é um dia em 7, preferencialmente o domingo. Na cruz e na ressurreição, ele nos libertou do império das trevas. A crucificação e a ressurreição são igualmente históricas. E veja só, se você não sabe ou tem dúvidas, Jesus ressuscitou em um corpo. Tanto que esse corpo é glorificado, corpo sem pecado, mas em um corpo. Você não vai ressuscitar um fantasminha. Não vai ressuscitar a sua alma. Você vai ressuscitar completo, com um novo corpo, se você estiver em Cristo. Tanto é que ele comeu uns peixes, comeu pão e favo de mel. Gostoso, hein? Ele deixou que Tomé o tocasse. Põe as mãos aqui. Põe a mão aqui no ferimento. Põe a mão nos meus cravos.
Um fantasma não tem corpo, como vedes que eu tenho. Um corpo glorificado, sem pecado. Mas aqui nada é dito sobre Jesus ressuscitado. Só sabemos que o túmulo está vazio. O túmulo está vazio. E isto causa perplexidade. Os versículos 5 a 8. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado do lado direito, vestido de branco. Ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis. Buscais o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar onde tinham posto. Mas ide dizer a seus discípulos a Pedro que ele vai para diante de vós para a Galiléia. Lá o vereis como ele vos disse. O túmulo está vazio. E essas mulheres têm uma tarefa difícil. Qual é? Dizer aos homens: Cristo ressuscitou. Elas viram o corpo? Aqui nos outros evangelhos a gente vê que depois Maria vê Jesus. Mas elas viram? Elas recebem o testemunho do anjo. Elas sabiam que aquele era o sepulcro. Mas ele diz: Jesus não está aqui. Ele ressuscitou. Agora vai e dize. E vai para Galiléia. Você iria? É assim que Deus escolheu anunciar a salvação e a ressurreição, através da pregação. Sabe o que eu estou falando domingo após domingo para vocês? Ele ressuscitou e vai encontrar vocês, não na Galiléia, no dia da sua vinda. Você crê nisso? Essas mulheres têm a tarefa de testemunhar. Ele não está aqui, mas cadê? Então me mostra. Não, vai, dize, ele vive. E ele encontrará com vocês na Galiléia. Estão no norte, não estão no sul, eles vão subir, fazer uma viagem. Voltar para a terra deles, né? Então a primeira aplicação, irmãos. A morte de Jesus não foi uma derrota, mas a porta para vitória. Vocês devem... Foi bem divulgado, né? O livro do C.S. Lewis. Um trecho em que o Aslan é sacrificado. O Aslan é um leão e ele é sacrificado pela rainha, pela bruxa branca. E ali o Aslan tipifica Cristo. A rainha branca amarra o Aslan, que voluntariamente se deita na pedra. Ela levanta um punhal branco e assassina o Aslan. E todos ficam muito tristes, seus amigos. As meninas chegam, Susana e a sua irmã chegam no outro dia. Vem o Aslan morto. Na hora que elas estão indo embora, houve-se um terremoto. Aquela pedra se parte ao meio e o leão ressurge. E a alegria das meninas foi indizível, porque ela gostava muito do Aslan. E aí, então, a sua ressurreição marca o fim da maldição sobre Edmundo. O Edmundo era um traidor. Você morreria por um traidor? Você morreria por um traidor? Coisa difícil é ser traído. Aslan morre por Edmundo, que havia traído
E aí as meninas perguntam, mas o que aconteceu? Você ressuscitou, Aslan? E aí o Aslan diz, se a feiticeira entendesse o significado do sacrifício, talvez teria interpretado a magia profunda de outro modo. Se uma vítima voluntária inocente de traição é morta no lugar do traidor, a mesa se partirá e a própria morte será revogada. Sabe o que é a morte? O salário do pecado. É um decreto de Deus, porque tu és pó e ao pó tornarás. Sabe o que significou a ressurreição de Cristo? Este decreto foi revogado. Aqueles que estão em Cristo compartilham deste decreto, desfrutam. Na sua ressurreição, Jesus decreta a morte da morte. Ontem eu compartilhei com alguns irmãos uma imagem de 2018, com um irmão que já está na glória. E a mensagem que eu compartilhei junto com a imagem é: não esmoreçam, porque temos esperança de vida eterna. De ressurreição do corpo. Não esmoreçam. Vocês já receberam o Espírito Santo. Foram capacitados para o testemunho. Então, nós vemos que Jesus ressuscitou e venceu a morte, venceu a humilhação e revogou a sentença de morte eterna. Depois, Jesus se manifesta aos discípulos. Versículos 9 a 16. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. E estes, ouvindo que ele vivia, foram vistos por ela não acreditar. Por isso que eu perguntei a vocês, vocês acreditam que Jesus ressuscitou? Eu não estou com o corpo dele aqui. Somente o testemunho da palavra. Depois disto, manifestou-se outra forma a 2 deles que estavam no caminho para o campo, indo eles anunciar aos demais, mas estes 2 também não deram crédito. Então vocês percebem que não é apenas Tomé que precisa ver para crer. Eu não estou com o corpo de Jesus aqui. Mas o testemunho é, ele está vivo. Está presente aqui. Você crê? Então nós temos nesta passagem, aqui é o 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E esta é a minha última aplicação. Jesus se manifesta aos discípulos, a êxtase, incredulidade. Manifestação é aparição mesmo, física. Não foi uma visão. E Jesus então os comissiona a pregar o evangelho. E a última aplicação é esta. A incredulidade só pode ser vencida pelo auxílio do Espírito Santo e pela palavra. A incredulidade só pode ser vencida com o auxílio do Espírito Santo, que pela palavra abre os olhos da fé. As mulheres viram, testemunharam, mas a incredulidade foi a reação dos discípulos. Eu não acredito.
E vocês devem se lembrar de Tomé. Tomé, Jesus ressuscitou. Eu só acredito se eu puser as minhas mãos no lado e nos seus cravos. Determinado dia, o Senhor Jesus chegou e ele disse: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos e no lado, se eu não puser o dedo, nenhum modo acreditarei. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam reunidos e Tomé com eles. As portas estavam trancadas. Veio Jesus, pôs-se no meio dele e disse: que a paz esteja sobre vocês. E Tomé então disse a Tomé: põe aqui o dedo no lado, as minhas mãos, veja. Estenda também a mão, ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé respondeu: Senhor meu e Deus meu. E Jesus lhe disse: você creu porque me viu? Bem-aventurados os que não viram e creram. Vocês estão vendo o corpo de Cristo? Mas ele nos pediu que testemunhasse a sua ressurreição. Nós temos ensinado bastante o Stefano na Bíblia, e a cruz para ele é muito chocante. Ontem ele pediu para assistir Paixão de Cristo, 21h. Falou: não, a gente precisa dormir e você também. Não vai dar. É muito pesado para você, depois não vai conseguir dormir. Mas a gente vai ver se vai passar para ele. Não, eu quero assistir, eu quero isso. Não. Ele estava enfatizando bastante a morte. A gente teve que reiterar: filho, a morte é só uma passagem. O que importa é que Jesus venceu a morte. Ele venceu a morte por mim. Ele venceu a morte por todo aquele que nele crê. Nós que estamos vivos e dos que já foram. Os discípulos são comissionados ao testemunho, ao discipulado e a fruir os sacramentos. Prega e pratique o batismo. Discipula pessoas. E então nós temos a ressurreição do Salvador. E este fato histórico reuniu milhões e milhões ao longo da história, da qual nós fazemos parte e compartilharemos agora. O Senhor Deus nos ajude, que o seu coração tenha sido fortalecido nesta esperança maravilhosa de ressurreição. Amém. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. A morte onde estás,
será seu grande amor. A morte onde está, o Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. Aleluia, salvação e glória, honra, poder, majestade, pelos séculos dos séculos. Digno és, digno és. Onde está a morte, a tua vitória? Ele ressuscitou, vivo, 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 vivo. Cantamos, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou.